Ramos. Presente. José Carlos Tirolo Júnior. Presente. Ataíde de Oliveira. Presente. Antônio Guica de Souza Júnior. Presente. Evando de França Antunes. Presente. Jonas Marques de Freitas Filho. Presente. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta tarde. Ata da 7ª sessão ordinária, realizada em 16/3/26. Coloco em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Ninguém querendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada a ata da última sessão ordinária. Vamos para a fase do expedientes. Projetos apresentados pelo Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 018/2026. A Prefeitura Municipal de Bocaina encaminha o projeto de lei do Executivo 018/2026, que dispõe sobre desafetação de imóvel público e da providências correlatas. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 019/2026. A Prefeitura Municipal de Bocaina encaminha em urgência especial o projeto de lei do Executivo número 019/2026, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, no âmbito do município de Bocaina. Projetos apresentados pelo Poder Legislativo. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda modificativa número 001/2026 ao projeto de resolução número 002/2026. Os vereadores Antônio Guica de Souza Júnior, Evando de França Antunes e Jonas Marques de Freitas Filho encaminham a emenda modificativa número 001/26 do projeto de resolução número 002/2026, que modifica a redação do caput do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaina, objeto do projeto de resolução número 002/2026. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de retirada número 001/26 da proposta de emenda LOM número 002/26. Os vereadores Antônio Guica de Souza Júnior, Evando França Antunes e Jonas Marques de Freitas Filho encaminham o pedido de retirada número 001/2026 da proposta de emenda do LOM número 002/26, que altera a redação do segundo artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Bocaina. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de retirada número 002 do projeto de resolução número 004/2026. Os vereadores Antônio Guica de Souza Júnior, Evando França Antunes e Jonas Marques de Freitas Filho encaminham o pedido de retirada número 002/26 do projeto de resolução número 004/2026, que altera o caput do artigo 11, acrescenta o parágrafo único no artigo 11 e altera o NX do artigo 13, todos do regimento interno da Câmara Municipal de Bocaina. Requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 015/26. Requerimento número 015/26, de autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior, requer informações sobre o prédio localizado na rua Floriano Peixoto, número 532. A quem pertence o prédio localizado na rua Floriano Peixoto, número 532? A quem pertence o terreno do prédio citado anteriormente? Se pertence à Prefeitura, qual tipo de contrato foi feito para a colocação da torre de telecomunicações? Contrato de comodato ou tipo de contrato? Qual o tipo da sua duração? O pagamento é feito anualmente ou mensalmente? Há reajuste? Envie a cópia do contrato. De quem é a responsabilidade pela conservação do prédio? Coloco em discussão o requerimento número 015/26. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 015/26.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 016/26. Requerimento número 016/2026, de autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior. Requer informações sobre a torre de telecomunicações. A torre de telecomunicações cercada por muro, construída em local destinado à área verde, no conjunto habitacional Vasco Marques, pertence a quem? A torre está ativada ou desativada? Se estiver desativada, a empresa dona da torre continua pagando o que foi estipulado no contrato para continuar no local? De quem é a responsabilidade de limpeza do local? O mato ali está bastante alto. Caso a torre esteja desativada e a empresa desenvolver o terreno para a prefeitura, há possibilidade de transformar o local em uma horta comunitária para oferecer verdura gratuita somente para o pessoal do bairro. Coloco em discussão o requerimento número 016/26. Alguém quer fazer uso da palavra? Aonde o senhor fala que existe essa torre, precisava ver se ela ali não era continuação da área verde. E alguém da época ali levou vantagem. Por isso que a gente gostaria sim da resposta do requerimento, e bem feito. Um requerimento que nos tire dúvida. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 016/26. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 018/26. Requerimento número 018/26, de autoria do vereador Jonas Marques de Freitas Filho, requer informações sobre a contratação de instrutor-professores de bocha pela Secretaria de Bocaina. Qual o nome do profissional contratado para atuar como professor de bocha no exercício de 2025 e 2026? Solicito a cópia integral do contrato da prestação de serviço e respectivo edital de contratação, processual, seletivo ou licitação. Qual a carga de horário semanal estabelecida em contrato e quais os dias de horário efetivo das aulas? O referido contrato ainda está em vigor? Aberto? Solicita-se a cópia da lista de alunos inscritos na modalidade, acompanhada da respectiva ficha de inscrição. Solicito também cópia da lista de presença das aulas ministradas em 25 e 26, devidamente assinadas tanto pelo professor quanto pelos alunos ou responsáveis. Coloco em discussão o requerimento número 018. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu vou falar que com esse requerimento nós vamos ter uma surpresa. Eu gostaria de saber, o vereador Dan está aí, ó. O vereador Dan está aí, ele pode falar muito melhor do que eu. Se existiu na cidade de Bocaina aula respectiva a crianças aí sobre bocha. Se tivermos alunos aí, eu quero a lista dos alunos que foram atendidos, eu quero a assinatura dos responsáveis que levavam essas crianças até ali para aprender a prática esportiva denominada bocha, e em cima disso nós vamos cobrar. Para mim, o que eu sempre falo, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se tiver errado, meu amigo, se tiver errado, que se corrija o erro. Então, nós estamos aqui pedindo, não é qualquer requerimento que vai me satisfazer, isso já é praxe meu, entendeu? Praxe meu, não venha com meias palavras, porque juridicamente às vezes vocês vão ter que explicar o porquê que essa contratação aconteceu. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 018/26. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 019/26. Requerimento 019/2026, de autoria do vereador Jonas Marques de Freitas Filho, requer informações sobre o empenho 4.740 e o pagamento realizado em 29 de 7 de 2025 à empresa Bocha para Prastituc, limitada no valor de R$ 5.980.
A Prefeitura Municipal de Bocaina adquiriu os 2 jogos de bocha em 2025. Solicita-se a cópia da solicitação da compra pedido 01880/25 da nota de empenho e do comprovante de pagamento. Houve apresentação de orçamentos prévios, cotação de preços para esta aquisição. Favor encaminhar cópias. Onde foram entregues esses jogos de bocha? Favor indicar o local físico, clube, praça ou centro esportivo. Quem foi o servidor ou responsável que assinou o recebimento atesto da nota fiscal dos referidos materiais? Solicita cópia do documento de recebimento. Os jogos de bocha adquiridos encontram-se atualmente disponíveis para uso da população? Em qual estado de conservação? Coloco em discussão o requerimento número 019/26. Alguém quer fazer uso da palavra? Essa é outra colocação que por um munícipe, isso lá atrás, lá na época, que esse empenho aqui, ó, empenho de R$5.980, eu mesmo tive a curiosidade de ligar nessa empresa fornecedora da bocha. Eu mesmo tive a curiosidade de ligar, saber do empenho, saber que o empenho tinha sido feito, e por esse munícipe eu era informado, que é um jogador de bocha assíduo do nosso município, que esse jogo de bocha ele não chegava no município, ele nunca chegou. Então, agora através desse requerimento, eu quero saber quem foi o servidor que teria que ser, se ele é o jogo de bocha, ele se passa uma prática esportiva, e nós temos um diretor de esporte, eu acho que ele teria que ter recebido essa nota para que ele tivesse recebido esse jogo de bocha dentro do município de Bocaina. E eu acho que eu vou assustar que eu não vou ter essa assinatura. Entendeu? E se eu tiver assinatura, nós vamos cuidar de outra maneira. Porque eu afirmo por vários jogadores de bocha que esses jogos de bocha eles não entraram no município de Bocaina. Isso eu afirmo que não. E se precisar, juridicamente nós vamos provar que eles não entraram. Através de depoimentos de quem joga um bocha com um jogo de bocha lá sucateado. Sucateado. Porque quando você gasta R$5.980 e o jogo de bocha ele não chega dentro do município, nós não podemos concordar. Eu, pelo menos, como vereador e como fiscalizador, eu não vou concordar com essa situação. Jamais. E desde o começo, desde a nota do empenho, eu recebo mensagem. Jonas, empenhou. Jonas, será que pagou? Jonas, foi pago o jogo de bocha e o jogo de bocha nunca chegou. Então é uma situação muito séria. Muito séria. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 019/26. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 020/2026. Requerimento número 020/2026, de autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior, requer informações sobre turismo municipal. Existe algum projeto em andamento na área do turismo no município? Já que Bocaina é considerada uma cidade de interesse turístico. O município tem recebido algum recurso financeiro? Se sim, qual o valor e como vem sendo aplicado? Coloco em discussão o requerimento número 020/26. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 020/26.
Conseguiu solucionar? Mas eu vou falar, isso aí a gente tinha que ter visto uma hora antes, nós tem que ter... Tudo bem. Antes de ir só para a parte da indicação, eu só vou pedir licença, mas é coisa de 30 segundos. Eu só vou pegar uns documentos que tá na mesa do presidente lá. Só vou pegar para depois eu complementar. Autoria do vereador Antônio Guica de Souza Júnior. Solicito do setor responsável para que, quando for realizar o corte de gramas em jardins e praça, retire antes as pragas como braquiária, pé de galinha, carrapicho e outras ervas daninhas, para depois se fazer a roçada da grama. Moções. Nada consta. Diversos. Nada consta. Ordem do dia dos vereadores. Coloco em votação a urgência especial do projeto de lei do Executivo número 019/2026. Essa urgência especial que a Prefeitura pede, ela é sobre o refis do imposto da população. Anderson Daniel Ferrazoli. Aprovado. Cláudio Matoso. Favorável. Sérgio Donizete Nascimento. Favorável. Antônio Aparecido Ramos. Favorável. José Carlos Tirolo Júnior. Favorável. Ataíde de Oliveira. Favorável. Antônio Guica de Souza. Favorável. Evandro de França Antunes. Favorável. Jonas Marques de Freitas Filho. Favorável. Aprovado por unanimidade a urgência especial do projeto de lei do Executivo número 019/2026. Consulta o plenário para saber se há oposição de algum vereador quanto à votação em conjunto dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Executivo número 019/2026. Aquele que for contrário que se manifeste. Como não há oposição de nenhum vereador, coloco em discussão os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Alguém quer fazer o uso da palavra? Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 019/26, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, no âmbito do município de Bocaina. Alguém quer fazer o uso da palavra? Quando esse projeto ele chega na casa, a gente se depara, eu vou ler o projeto ali, e imediatamente eu entro em contato com a Flávia e com a Camila. Porque para o vereador ele votar um projeto desse, eu preciso do impacto que isso venha causar no município, né? E manda-se muito cru, manda-se uma urgência especial, mas de prontidão no mesmo dia, elas retornam com a resposta e muito bem feita, parabéns, e muito bem feita, aí sim dá sustentação para que o vereador possa votar. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo número 019/2026. Coloco em discussão o pedido de retirada número 001 da proposta da emenda LOM número 002/2026. Alguém quer fazer o uso da palavra? Eu vou fazer que para que os vereadores tenham ciência, esse pedido de retirada é sobre o presidente ser reeleito. Quando o nosso grupo, quando eu sou procurado por um vereador,
e a gente discute essa situação, cria-se a expectativa de se fazer. A gente vem até a casa, coloca o projeto e sente um desconforto dentro, às vezes, do próprio grupo. Então, nada mais justo do que a gente pedir a retirada do projeto. Daqui em janeiro nós vamos ter a eleição do novo presidente da Câmara. Aí teremos aí 2 grupos, 2, 3, se quer constituir 4, aí quem quer ser candidato que se faça. Então, fazendo uso da palavra, como eu faço o pedido em conversa com o meu grupo, e depois numa nova conversa, isso a gente entende que teria que se continuar da mesma maneira que sempre foi. A gente tem a humildade de vir, sim, pedir a retirada do projeto. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Eu vou votar contrário, sim, porque com todo respeito ao presidente, mas eu já falei até para o presidente que eu era contrário ao projeto. Então, mas também falou que votava nele. No início eu falei que eu votava, numa reunião que eu fiz com o senhor, mas depois eu pensando, eu falei, sou contra. Por isso que eu estou votando contrário, porque eu gostaria de matar já hoje essa situação, que eu acho que tem que ter a alternância no poder. Já falo que eu não sou candidato a presidente, porém, eu acho que tem que ter outro presidente daqui no próximo biênio. Por isso que eu estou levantando e votando contrário à retirada. Obrigado. Tudo bem. E também, já engajando, sempre que o senhor for dirigir a palavra, a um homem, que o senhor sempre sustente o que o senhor fala. Tá? Mas eu falei diretamente, não sei o que o senhor está querendo falar, mas eu falei diretamente para o senhor, perto da minha casa, que eu não ia votar. Antes o senhor falou o quê? Eu falei que eu era totalmente contrário. Não. Porém, falei. Não, então tá bom. Então tá bom. Não posso falar? Então encerrado. Vamos totalmente... lá. Então vamos lá. Aprovado. Vamos lá. Aprovado o pedido de retirada por 8 votos a 1, com o voto contrário do vereador. Deixa eu ler para não chamar. José Carlos Tirolo Júnior. Uma explicação pessoal eu falo. Coloco em discussão o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação referente à emenda modificada número 001/26 ao projeto de resolução número 002/2026. Alguém quer fazer o uso da palavra? Esse parecer, nós estamos votando o parecer, que são das 2 sessões, tá? Das 2 sessões referente ao horário das 2 sessões, porque a outra ela não pôde voltar ainda. Coloco o parecer em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado o parecer por unanimidade. Coloco em discussão a emenda modificativa número 001/2026, que é o projeto de resolução número 002, que modifica a redação do caput do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaina, objeto do projeto de resolução número 002/26. Alguém quer fazer o uso da palavra? Esse projeto seria dos horários das 2 sessões, e nele eu faço, não seria nem um momento oportuno, mas nele eu peço vista, né, para fazer uma emenda,
E como até hoje a minha palavra valeu e ela sempre vai valer, com a decisão de eu pedir e fazer uma emenda, eu vejo que ali eu poderia, entre aspas, estar prejudicando 2 vereadores, que seria o senhor Antônio Aparecido Ramos e o senhor Ataíde de Oliveira. Na próxima sessão, ou daqui a pouco, ou a hora que nós formos votar, essa emenda ela vai estar tirada. E se ela não estiver tirada, eu peço para que os meus vereadores da minha base, os meus apoiadores, quem anda sempre andou do meu lado, eu peço para que vote contra, para que não se prejudique ninguém. Mais algum vereador? Eu gostaria de pedir vista, então. Para colocar tudo junto, né? Coloco o pedido de vista do vereador Sérgio Donizete Nascimento em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de vista por unanimidade. Agora novamente também, mas agora é um projeto de resolução. É um projeto de resolução das 2 sessões que também condiz ao horário. Coloco em discussão o projeto de resolução número 002/26, que altera a redação do capítulo do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaina, que revoga os incisos 1, 2 e 3, bem como revoga o inciso 1 e o inciso 2, além de criar o parágrafo único neste artigo. Alguém quer fazer uso da palavra? Novamente. Senhor presidente, só fica chato, concordo com tudo que foi dito aí. Ontem eu tinha conversado com o Sérgio no cemitério, falou disso aí para mim. Você vê, eu que fiz o projeto. Olha que coisa, fica estranho. Eu, o Sérgio e o Ataíde. Não, mas isso aqui... É o do horário. Não, mas do horário, como nós vamos aprovar o horário, se nós não decidirmos às 2 da noite, se nós não decidirmos se vai ser 4 ou 2, porque não entrou em votação lá de 4 ou 2. O que eu não estou entendendo é assim, a emenda que fala do horário, não é? Não é o projeto. A emenda fala do horário, mas ele tem todo o direito de pedir vista do projeto. Mas é que o Toninho falou, a emenda é minha. Não, a emenda não é do Toninho. O projeto é do Toninho. Não, a emenda é minha. A emenda é minha. O projeto das 2, Toninho, sua. O projeto das 2. Mas ali, eu peço o pedido da emenda, eu peço vista, faço a emenda, eu fiz a emenda para ser uma de dia e uma de noite. E em conversa com o nosso grupo, nós decidimos que não. Nós decidimos que as 2 sessões, elas vão permanecer no horário da noite. Entendeu? Nós decidimos que nós vamos permanecer as 2 com o horário da noite. Entendeu? Mas vocês podem votar contrário ao pedido de vista. É que eu acho que poderia ter votado a emenda hoje já. É só isso que eu acho. Mas, aí... Sim, não, mas já foi pedido. Já foi pedido vista. Aí vota, entendeu? Nós já votamos, retiro. Então, coloco o pedido de vista do vereador Sérgio em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador Sérgio. Criação da ouvidoria. Coloco em discussão o projeto de resolução número 003/2026, que dispõe sobre a criação da ouvidoria
legislativa e a função gratificada de ouvidor legislativo na Câmara Municipal de Bocaina e das outras providências. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado a criação da ouvidoria na Câmara Municipal de Bocaina, favoravelmente com 7 votos a 2, com os votos contrários do vereador Anderson Daniel Ferrazoli e José Carlos Tirolo Júnior. Coloco em discussão o pedido de retirada número 002 do projeto de resolução. Agora é um outro projeto, é o projeto de resolução número 004/2026. Que aqui nós vamos acabar com essa discussão do presidente reeleito, tá? Aqui. Coloco em discussão o pedido de retirada número 002 do projeto de resolução número 004/2026. Alguém quer fazer uso da palavra? Já fiz antecipadamente. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Eu sigo o mesmo voto do anterior. Sim. Então, o projeto ele foi aprovado por 8 votos a 1, com a retirada. A retirada, ela foi aprovada, está retirado o projeto de resolução da retirada por 8 votos a 1, com o voto contrário do vereador José Carlos Tirolo Júnior. Coloco em discussão o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de resolução número 004/2026. Alguém quer fazer uso da palavra? Coloco o parecer em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado o parecer por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de resolução número 004, que altera o caput do artigo 11. Você retirou esse, não é? Não vai votar. Isso foi. Desculpa, isso foi retirado. Tá certo. Tá certo, porque venceu a retirada. Tá certo. Agora é o projeto sobre a gratificação da ouvidoria do servidor da Câmara Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 003/26, que dispõe sobre a criação da função gratificada de ouvidor legislativo e a regulamentação do seu pagamento no âmbito da Câmara Municipal de Bocaina e das outras providências. Alguém quer fazer o uso da palavra? Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da Câmara. Presidente, já votamos o outro projeto, né, da criação, e agora acho que é a regulamentação da gratificação, alguma coisa assim, né? É um projeto chato de votar, né? Eu gosto bastante, gosto mesmo do coração, gosto bastante da funcionária. É ruim de votar uma situação assim, porque a pessoa pode pensar que você é contra ela própria, mas não é, a questão não é essa. A questão é, eu sou uma voz aqui na Câmara, mas eu acho que diante da situação que encontra a Prefeitura de Bocaina, e a informação que nós temos, eu acho que todos os vereadores acho que têm essa informação, que não virá nem os 5%, os 4 e pouco por cento, 5%, que é a revisão do reajuste inflacionário, que eu acho um absurdo não ter, mas diante do que foi colocado para nós, a situação da Prefeitura não é cabível nem passar isso daí, né? Eu acho que é injusto a gente pegar e fazer essa gratificação aqui, não pela situação da funcionária, repito, porque o 5% inflacionário nós demos na sessão passada, nós já aprovamos, inclusive a cesta para os funcionários da Casa Legislativa.
Coisa que a prefeitura, por informações, possivelmente em agosto. Mas não é concreto, isso daí não sabe se vai conseguir. Então eu acredito o quê? Que a gente deveria segurar, se fosse possível segurar, para não ficar essa situação de você faz uma coisa para um e não faz para vários outros, né? Inclusive eu acho, se existe realmente uma determinação, não sei se foi Tribunal de Contas, se foi Ministério Público, quando, opinião minha, tá, a respeito, opinião de todo mundo aqui, mas quando foi criado o cargo que não existia na casa, que o meu amigo Mário está fazendo a função, eu acho que poderia estudar, pelo menos estudar, a possibilidade de colocar a ouvidoria nesse cargo. E aí iria fazer uma economia no município em si, né? A casa não ia ter esse gasto. E o Mário hoje, mas amanhã podia ser outro funcionário, poderia fazer esse serviço. Isso é uma opinião minha, não sei se poderia fazer ou não, mas pelo menos estudar a possibilidade de fazer isso. Como foi criado um novo cargo, então colocaria na atribuição desse cargo esse. E se não foi colocado e possivelmente, juridicamente, fosse possível, incluiria na atribuição desse cargo criado. É uma opinião minha, respeito a opinião dos demais vereadores, respeito muito a funcionária que ocupa o lugar que está discutindo a gratificação, nada contra, pelo amor de Deus, a pessoa, mas é por esse motivo que eu estou votando contrário, em respeito, inclusive, ao funcionário público do município de Bocaina. Ô, Juninho, um minutinho só. A Câmara é independente da Prefeitura, não é? Mas o dinheiro do município é um só, né? Eu sei, o dinheiro de um só. Eu sempre pensei, desde que eu estou aqui, eu sempre pensei isso. O dinheiro do município é um só. A Câmara não tem renda própria dela. Eu sei, isso é sábio. Então, se a Prefeitura não está conseguindo, como você disse, pagar o salário do funcionário, não está conseguindo isso e aquilo, é por causa da má gestão. Não, mas não aqui, não é isso? Aqui, vereador, a gestão da Câmara, se o senhor for presidente uma hora, qualquer um for presidente, eu fui duas vezes. A gestão da Câmara, a folha de pagamento nossa é minúscula do tanto do dinheiro que entra, entendeu? É totalmente diferente da visão. Eu sei, isso eu sei. A Câmara tem. Ela vai ser totalmente diferente. A Câmara tem sua ouvidoria, não tem? Lá na Câmara, na Prefeitura. E por que a Câmara não pode ter a sua ouvidoria também, se é necessário? Mas eu não estou contrário, eu acabei de falar. Coloca na atribuição do novo funcionário. No cargo comissionado, se for possível, colocaria a ouvidoria para o cargo comissionado. Não teria que gastar com gratificação. É uma opinião minha. Eu sei. Agora você não pode vir falar, a Prefeitura não tem condições de dar o aumento para o funcionário e a Câmara também. Não é eu que estou falando. É eles lá, né? Às vezes pode ser até mentira deles. Mas não veio? Não veio, mas sei lá. Então você não pode comparar a Câmara com a Prefeitura. Não, eu comparo. A Prefeitura está querendo dar um aumento porque ela é merecedora, ela faz o trabalho direitinho. Eu tenho visto, eu venho quase todo dia aqui. Em nenhum momento foi questionado o trabalho dela. Eu acabei de falar aqui, Guica. Em nenhum momento foi questionado o trabalho. Eu estou falando com o Juninho. Então, mas vereador, certo. Eu iniciei a minha fala falando que eu respeito a funcionária. Eu não falei nada contra a funcionária. Em nenhum momento foi questionado o trabalho que ela faz aqui, pois é muito respeitado. Não, eu estou falando com ele, você está entrando na conversa que não é sua. Você entra depois, você fala depois. Tá bom. Falou? É isso aí, Juninho. Então eu fiz a minha defesa da ouvidoria. Mas qualquer coisa, vem aqui falar o seu posicionamento, entendeu? Inclusive, eu acho que não tem nem a parte, vereador. O vereador eu sei, não tem, mas você já falou de lá também, então precisaria aqui. Vezes o Toninho você falou de lá também, Juninho. Para falar. Agora você vai querer. Se quiser seguir a risca, se fosse ver isso daí, nós não tinha nem. Eu estou permitido, mas o outro vereador entrou, o senhor cortou uma coisa para um. Não, mas fica ruim. Eu estou conversando com você, outro entrar no meio. Deixa. Então, primeiro, depois que você sair daí, vai lá e fala. Tá bom? Então fica Juninho, bem claro. Vamos projeto, eu vou resumir tudo que eu falei. Sim. Projeto chatíssimo de ser votado. Todo mundo sabe que é chato. Porque envolve uma pessoa que, inclusive, está presente. É chatíssimo isso daí. Ninguém é contra a pessoa, pelo contrário, eu tenho amizade com a pessoa. Entendeu? Fica uma situação chata que eu já percebi, que chego aqui. Não é normal, porque parece que você está votando contra a pessoa. Não é? Não sou contra nada dela. Pelo contrário.
também considero muito bem feito o serviço, porém, acabou-se de criar um cargo que eu acho que a Câmara deveria se unir na gestão, porque o dinheiro é o mesmo, tanto prefeitura, executivo quanto legislativo, é bocaina. Nós estamos falando de bocaina, o dinheiro da bocaina, recolhimento de imposto da cidade. Criar-se essa função gratificada para o cargo comissionado, sem a gratificação, porque acabou de criar esse cargo. Eu gostaria que fizesse isso, mas se não pode, eu não sei se pode. E a decisão do tribunal chega posteriormente à criação do cargo. Então, mas não dá para discutir isso. Chega posteriormente. Então, na atribuição do Mário não tem. Se for se incluir ouvidoria, também vai ter. Eu nem quero discutir com você, que eu vou na tribuna. Mas, se eu levar um processo para você pegar, você não vai pegar de graça. Você vai cobrar. É essa a minha colocação. O Mário, se as atribuições do Mário são essas, ele não é obrigado a fazer ouvidoria de graça, como a Cíntia não é, como o Tamura não é, como o Edmilson não é, e ponto, acabou, ninguém faz nada de graça. Vem uma imposição, vem para se criar a ouvidoria, pede para se criar a regulamentação. Ninguém vai fazer ouvidoria. Ela já faz de graça hoje um trabalho que as comissões fazem e trazem aqui e põe na mesa dela. Até hoje ela nunca recebeu nada por isso, porque na atribuição dela não está. E a prefeitura, o senhor sabe melhor que eu, e eu vou dar alguns números, que a prefeitura paga-se 33,91 o ouvidor da prefeitura está recebendo. Aí você vai falar, numa escala de salário menor? Numa escala de salário menor. Ok, o salário dele lá é menor, tá? Eu não posso comparar o que ganha o meu cortador com quanto ganha um juiz de direito. O juiz de direito, ele se preparou para ser juiz de direito. Funções são diferentes, entendeu? Mas aqui, o salário do legislativo, vamos pensar aqui, seria melhor? Essa mesma pessoa que é ouvidor lá, que eu não sei nem quem é, ela poderia, pensando num bem-estar melhor, ter prestado o concurso público do legislativo, que ela também ganharia mais. Mas não, por bem ela prestou lá. Então lá ela recebe uma gratificação de 33,91 referente ao salário dela. Nós estamos propondo 15% de gratificação. É um número que vai dar maior em valor do que o servidor da prefeitura? Vai, mas isso, a porcentagem condiz com o salário. O 15% em cima do meu cortador é uma coisa, os 15% do salário de um juiz de direito é outra. Mas, aí, pagando os 15%, aí eu pergunto para você, ela faz isso há tanto tempo para as comissões, sempre teve, nunca teve tanto trabalho de comissão como teve esse ano, mas ela sempre fez. Agora que está para regulamentar, eu também não defendo esse ou aquele. Para mim, se fosse dar para o Tamura, para o Edmilson, eu acho que a pessoa ela tem que receber pelo que ela faz. Não, necessário a criação da gratificação, não. Mas aí eu te pergunto, quem vai fazer de graça? As comissões vão fazer todos os trabalhos dela? Não, da gratificação não. Determinação é da regulamentação que nós já votamos da criação da ouvidoria. Tem, aí. Entendeu? A criação da ouvidoria, todas as câmaras. Viu? Todas as câmaras estão pedindo a regulamentação da ouvidoria. Todas as câmaras. Eu vou com você no Tribunal de Contas, se você quiser, para você ouvir lá. Entendeu? Isso você falar para mim, a obrigatoriedade de se criar o cargo de 15%, o cargo gratificado, ele está exigindo a criação? Não, mas aí a pergunta é, quem faz de graça? Não, mas a atribuição do cargo,
a opinião é sua. A atribuição do cargo comissionado, ela já está feita. Ela já está feita. Ela já está feita. Entendeu? Então, você... Mas aí, se o Mário vira para nós e fala, tá, mas eu não quero fazer a parte da... Tá. Viu? Ô Jonas, mas aí também fica mamão, né? Fica do jeito que vocês querem. Aí você fala que você não tem nada contra a moça. Jamais. Viu? Ô, aí Jonas. vocês falam, viu? Viu? Então termina sua tribuna aí que eu vou ir aí. Tem muita coisa em Bocaina que tá mamão, viu, Dan? Tem muita coisa em Bocaina que tá mamão, você sabe disso. Então, só para finalizar. Então finaliza que eu vou aí. Não sou contrário, pelo amor de Deus, a funcionária que coloca a mulher. Não sou contrário. Nunca. Preso muito pela boa profissional da área. Inclusive, já se encontrou uma outra classificação para ela. Sempre tem essa situação, sempre, não nessa gestão, e outras gestões também, o que eu sempre discuti, para não haver, porque sempre há, para quem não sabe que está aqui, o vereador Ataíde já estava falando aqui, sempre existe essa discussão no funcionário público, que aqui na Câmara vota primeiro do que lá. Sempre teve essas discussões. Então eu sempre quis que votasse junto esse projeto. Veio o projeto da prefeitura, faz o projeto do legislativo. Porém, não veio dentro da prefeitura da reclamação. Por isso eu votei a favor, agora já estou em março. O normal é votar em janeiro esse projeto. Gostaria muito sempre desse junto, para não ter essa discussão, essa rixa entre funcionários e funcionários legislativos. Que infelizmente tem. O vereador, não sei se o vereador não sabe, tem. Existe essa rixa sim. E é antiga já essa rixa. Eu não gostaria. Isso daí é muito como município de Bocaina. Então, não sou contrário a isso. E a minha opinião é para que fizesse uma economia municipal, tanto do executivo quanto do legislativo, que criasse essa gratificação na atribuição do cargo comissionado que hoje há poucos dias. Só isso que eu sou contrário. Obrigado. Mais algum vereador? Eu vou fazer uso da palavra. Esse eu debato depois, que é outro assunto. Eu já declaro meu voto aqui e sou favorável. Meu voto, já como ele declara o dele contrário, eu declaro o meu favorável. E vou dar alguns números. A gratificação da prefeitura dessa pessoa que faz ouvidoria hoje, ela se resume em 33,91 e nós estamos pedindo 15. A servidora que faz há 1 ano e 3 meses de maneira gratuita para a comissão. Porque se der para a comissão fazer, primeiro, todos têm capacidade, mas vai ter que aprender. Porque no momento está fácil pegar e trazer para ela fazer. Entendeu? Então, por isso o meu voto ele é favorável. Mas eu vou dar alguns números também, quando o senhor fala que o senhor se preocupa com dinheiro público, né? E o senhor fala tanto no que o senhor deu 5% de aumento, o senhor deu 5% de aumento para o servidor, o senhor gostaria que os aumentos eles viessem de maneira uniforme, viessem de lá para cá. Eu vou dar um exemplo, da minha casa cuido eu, da do Vando cuido o Vando. Eu não posso querer resolver os problemas que existem lá dentro da casa do Vando. E votar contra 5% de aumento de um servidor,
Aí nós tínhamos mesmo que parar mesmo, que isso é o índice inflacionário que a Constituição Trabalhista permite ao trabalhador, ao servidor público, e quando o senhor fala para mim que o senhor se preocupa tanto com o dinheiro público, eu não posso acreditar na fala do senhor. E primeiro... Mas eu gostaria de respeito comigo. Eu vou respeitar. Tá. Eu vou te respeitar, mas eu vou dar números que não respeitam o dinheiro público. Porque quando a esposa do senhor esteve à frente do cargo aqui dentro da Câmara Municipal, em 2014, e ela... Ela não era minha esposa. Tá? Na época ela não era minha esposa. Quando ela esteve aqui, a senhora Débora Carolina Vendramini, ela ganhava-se R$ 2.432,62. Se nós corrigirmos esse dinheiro hoje, pelo IGPM, que é um dos índices, aí eu vou chegar no salário da servidora Cíntia. É esse o número, não precisa dar risada não, que eu vou chegar quando fala-se que o servidor ganha muito. Depois eu quero falar com o presidente. O servidor ganha como muito. Como foi criado esse cargo. Viu? Depois eu vou falar pessoalmente como que foi criado esse cargo. Hoje a atual esposa do senhor, ela estaria ganhando R$ 5.973,33. E o salário da servidora Cíntia, salário base, é 5.200. Seria muito menos. Então eu não posso acreditar que o senhor se preocupa com dinheiro público. Mas vou dar mais um exemplo. Porque eu acho que a preocupação do senhor... Mas porque fui eu que criei o... Precisou desligar depois para não dar o nepotismo, né? Fui eu que criei? Onde que você tem essa informação? Tá. Vamos lá. O senhor está pegando informação inconcreta, você está inventando, inclusive que eu vou tomar minhas providências. Tá, pode tomar, vou tomar. Não, você tem que tomar. Eu tive que tirar por qual motivo? Você respeita demais o dinheiro público. Eu vou tomar minhas providências. Você respeita demais. Fica tranquilo. Primeiro o senhor vai ouvir eu falar. O senhor era presidente da casa em 13/6/2008. Eu vou levar até o senhor, se o senhor reconhece essa assinatura do senhor. Não precisa pôr a mão no documento. O senhor reconhece a assinatura? O senhor reconhece? Então eu vou dar alguns números para o senhor. Depois disso daí, senhor presidente, o senhor pega que isso daí foi... sempre. Sempre. O Tribunal de Contas veio em cima disso daí, porque já teve rincha política disso daí. Viu? E o senhor está voltando para trás. Depois o senhor pega... o senhor está preocupado com o dinheiro público, eu só estou dando números. Um ato formal eu estou dando do próprio números. Tribunal de Contas. O senhor vai na justiça contra eu. Pode ir. Vai na justiça. Ok. Pode ir na justiça contra eu. Atacar a minha vida pessoal. Viu? Não, pessoal não. Pessoal não. Isso aqui se diz respeito a dinheiro público. Não é pessoal. Completamente correto, aprovado por unanimidade com o Tribunal de Contas. Pega lá o senhor mas mostra, por favor, depois do Tribunal de Contas. Vamos lá. Mostra do em 2008, o senhor faz, né, como presidente, o senhor faz a desinstalação, limpeza e higienização do ar-condicionado da Câmara Municipal, dos 4 aparelhos. E na época, o senhor paga pelo serviço R$ 5.730. R$ 5.730. O senhor já fez o mesmo serviço? Existe, eu cotei. Em todos os Eu cotei. Em todos. Nos 4. Todos não. O número se diz 4 aqui. O número se diz 4. Mas depois, eu só peço o seguinte. O número se diz 4. Tá com um documento só. Isso daí é um documento retirado. Isso o senhor vai mostrar ao Tribunal de Contas? Isso é uma nota fiscal. O senhor vai mostrar o resultado disso aí? Isso é uma nota fiscal. Eu quero saber se o senhor vai aonde? Já que o senhor está tomando público uma coisa antiga, o senhor vai mostrar o resultado disso aí? O resultado. Eu estou mostrando o que o senhor paga na época. Vou trazer na próxima sessão. O resultado. Não o resultado. Eu vou trazer quanto custaria hoje para fazer esse serviço. E esse serviço o senhor faz em 2008. O senhor faz... Tá certo. E vamos corrigir
Vamos corrigir também pelo IGPM, que eu corrijo da sua atual hoje, que o senhor disse que na época não era, a atual esposa. Esse serviço onde o senhor paga R$ 5.730, ele corrigido hoje, daria um trabalho para se fazer essa limpeza em 4 ar-condicionados de R$ 17.181,13. Isso o senhor pega com qualquer economista e faça a correção pelo IGPM. Então o senhor não vem à tribuna falar que o senhor está preocupado com o dinheiro público. Que a única coisa que o senhor não está é preocupado com o dinheiro público. Na hora que eu quiser falar o que eu quiser, presidente. Não, eu sou vereador eleito pelo povo. Não mentira para a população. A verdade está aqui. O senhor está mentindo. Conta das suas coisas também. Eu estou mentindo? Conta das coisas do presidente atual. Aqui, ó. Conta atual. Tá aqui, ó. Conta das coisas atuais suas. Viu? Tá. Traga o documento inteiro, não por metade. Traga o documento inteiro. O senhor não está tão preocupado, né? Traga o documento inteiro do Tribunal de Contas. Não pega um documento de meio de processo, tá? Não pega um documento de meio do processo. Pega o resultado final. É um documento de ordem de serviço que o senhor pagou como presidente. Foi verificado pelo Tribunal de Contas porque o vereador Nilton, à época, propôs isso aí. Pagou ou não pagou esse valor? O Tribunal de Contas analisou tudo. O tribunal. Não esquece o tribunal. O senhor pagou ou não? O senhor vai esquecer o tribunal? O senhor pagou ou não? A Câmara realizou o serviço, tem que ser pago. Ou não? O senhor acabou de falar que ninguém trabalha de graça. Eu vou trazer o orçamento que ficaria hoje, que hoje se resumiria... Faz o que o senhor quiser. Eu só peço para que o senhor seja honesto. R$17.000. Eu só peço para que o senhor seja honesto, já que o senhor se preza pela honestidade. R$17.000. Se o senhor é honesto, traga o resultado disso daí. Tá? Não desmancha defunto antigo com coisa que estava correta, com o Tribunal de Contas totalmente favorável para falar bobagem na Câmara. Bobagem, pagar R$17.000 em dinheiro atual? Está pegando um documento fora de contexto, totalmente fora de contexto. O Tribunal de Contas veio na casa analisar tudo. Pega lá, tem um calhamaço de documento aí. Pega lá. Fica à vontade. Mas o senhor também. Vamos na justiça nós dois? Vamos nós dois. Dá a palavra para o Toninho agora um pouco. Senhor presidente, nobres colegas, eu vou fugir desse assunto, entrar no... É o respeito ao dinheiro público que o senhor falou que preza tanto. Então, senhor presidente, eu votei a favor do refis. Eu só gostaria de explicar, várias vezes aqui eu votei contra o refis. E hoje eu votei a favor, porque em outras épocas, eu acho que tem muito oportunista que espera a prefeitura fazer o refis. Acho que eu tinha comentado, acho que foi com o Dan mesmo, sobre esse assunto. E o vereador, ele é limitado. Eu gostaria que viesse para a Câmara a lista das pessoas, mas isso não é permitido por lei, até onde eu sei. Então, às vezes aquela pessoa que teve um problema de saúde, um problema de morte, um problema de perca de emprego e não pagou, aí entraria o meu pensamento. Eu já votei, eu só estou dizendo para os próximos que vierem. Entraria assistente social do município, visitaria essa família. Eu até diria assim, essa família esse ano fica isenta do IPTU por esse motivo. Ela tem uma pessoa com câncer, ela gastou tudo aquilo que tinha, entendeu? Para não entrar pessoa, porque tem pessoa que o carnê do imposto está solto, ele não se preocupa, ele tem condições, solta-se o carnê do imposto, mas ele não se preocupa. Por quê? Porque sempre vem para a Câmara o refis. Ah, mas não tem quase vantagem nenhuma. Tem sim. Se não tivesse vantagem nenhuma, os bons pagadores pagaria quando o carnê saía. Eu falo isso porque eu tenho exemplo do meu pai, com 86 anos, ele se preocupava sim em pagar o imposto dele certinho. Ele recebia aposentadoria, aqui o Mário tem a mãe, o Rica é um senhor mais de idade, recebe a aposentadoria, vai lá e paga o seu imposto. Então, no meio de tudo isso, tem os que quer levar vantagem
Pode falar, vereador. Toninho, tem muita gente que espera dar os 5 anos, não paga imposto, para depois caducar aquelas coisas. Hoje não caduca mais. Hoje não caduca hoje mais. A justiça entra, toma bens, mudou. Mas eu digo assim. Porque o que a prefeitura tem de impostos para receber, olha, daria para pagar 10 salários de funcionário, isso e aquilo, mas não vai atrás. Atender todas as indicações do vereador. Até não vai atrás de receber o que tem e fica... Isso que eu estou dizendo. Então, nesse meio aí, porque a gente não tem acesso à lista. Existe muita gente grande que espera chegar o refis, para quê? Para se levar vantagem, entendeu? Na hora que chega o carnê, ele não se interessa em pagar, não. Ele espera chegar o refis para depois fazer. É só isso para a gente entrar nesse assunto. Em próxima, essa aqui eu votei a favor, mas para a próxima a gente tentar com o jurídico analisar direitinho isso aí. Só isso, obrigado a todos. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 7 votos a 2, a função gratificada com os votos contrários de Anderson Daniel Ferrazoli e José Carlos Tirolo Júnior. Explicações pessoais. Alguém pretende fazer uso da palavra? Lembrando que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 83 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaina, cada vereador disporá de 10 minutos para falar em explicação pessoal, não se permitindo apartes. Mais uma vez aí, boa tarde a todos. Eu fiz 2 requerimentos para ser enviado lá para o seu prefeito. O primeiro é para saber aqui desse predinho aqui era da Telesp, não sei de quem que era, saber de quem pertence, porque um fala uma coisa, outro fala outra, isso e aquilo. E aquela torre também que tem lá no fundo, se foi feita através de contrato, comodato, para a prefeitura informar a gente aqui para ficar sabendo, para quando as pessoas perguntam também, a gente está sabendo. Qual foi o tipo de contrato, se é comodato, o valor, se continua recebendo, quanto continua recebendo, e o predinho. O predinho, pelo que eu sabia, mas você pergunta para um, para outro, não é. É um predinho aí tombado tombado pelo município. Se é verdade, eu não sei, mas pelo menos era isso daí. Se é tombado pelo município, então pertence à prefeitura. Se pertence à prefeitura, por que ele fica abandonado aí, não cuida? Ali tem ninho de morcego, tem ninho de corvo, tem isso e aquilo. Então, daria para se fazer alguma coisa ali nesse predinho da prefeitura ali. Então, eu estou esperando a resposta que vai vir da prefeitura para saber o que eles me dizem. Se é da prefeitura ou se é de quem, como está sendo o contrato da torre lá que tem no fundo lá. Se é paga por mês, por ano, o valor... Porque até agora ninguém sabe de nada. O predinho está ali abandonado, se não é da prefeitura, se eles estão alugados, se é da prefeitura, por que ele está abandonado. Então essa é uma indicação que eu fiz. A indicação não, requerimento. Outro requerimento, eu fui ver lá no Vasquinho Marques, lá era uma área verde, pelo que fiquei sabendo, era uma área para ser uma área verde. Mas eles alugaram lá, acho que é para Oi, né? Colocar lá a sua torre. E a torre está lá até hoje. Dizem que está desativado lá, o serviço deles não está mais ativado. Se está desativada a torre, por que ela fica armada lá? Se eles estão pagando o aluguel, se eles estão pagando para ficar lá. E fui lá, o mato está dessa altura. Então, para ver de quem é a responsabilidade também de acabar com o mato de lá. Aquela torrinha de uns 50 metros ali, no Vasco Marques. Está lá, disse que está sem funcionar. Então, a prefeitura... tem o direito, se ele está com a torre lá e não retiram, deve estar pagando. Se não estiver pagando, precisa ver, porque ela tem que sair de lá. Eu propus para o seu prefeito, já propus várias coisas aí, né? Mas nunca foi aceito. Propus, através de uma indicação, para fazer uma horta comunitária lá em cima, perto do espaço amigo lá. Tem uma horta lá que era da prefeitura, depois foi entregue não sei para quem. Eu propus a ele
fazer uma horta comunitária lá em cima para distribuir verduras para as escolas, para pai, para isso. Até hoje não recebi uma resposta. Eu ia trabalhar como voluntário ainda, trabalhar como voluntário, daria uma pessoa para mim para ajudar a cuidar da horta lá. E proponho também agora, para que a gente faça ali naquele espaço ali, se pertence à prefeitura, que era uma área verde, uma hortinha para aquele pessoal, uma horta comunitária. Agora vamos ver a resposta do seu prefeito aí. Outra coisa, eu fiz uma indicação para que, se quando for fazer o corte de grama das praças, jardim, primeiro retire as pragas. Mas não, eles vão lá e roçam tudo com praga e tudo, daí a pouco a sementeira da praga cai e está infestado. Eu fui sábado, ó, ali no jardim da Praça da Matriz, eu cuidei lá por um bom tempo, não deixei nenhuma praga, cuidei daquele jardim gratuitamente como voluntário. Depois daquele entreteve com o padrinho lá, fez com os vereadores, aí eu deixei de cuidar. Eu fui lá ontem, sábado, virou um matagal, praga para tudo quanto é lado. Contei 20 formigueiros lá, comeu já uns pais de plantinha que eu tinha lá. Quem não acredita pode entrar lá na Praça da Matriz, tem 20 formigueiros, essas formiguinhas de casa, né? Formiga cortadeira, viu? É cortadeira. Então, eu gostaria que algum vereador pudesse dar uma voltinha lá na praça para confirmar, falar, não, de fato, Antônio Guica tá... Porque quando eu falo, eu vou lá para ver. Eu deixei de cuidar daquela praça, cuidei lá quase um ano e pouco, que seja, depois que teve aquele entreto com o padre, andou falando de vereadores aí eu deixei para ele cuidar, ver se ele cuidou. Está lá a praça lá, abandonada no mato, formigueiro para tudo quanto é lado, e é isso aí, machuca a gente, machuca. Você gosta de bocana, você quer fazer as coisas voluntariamente, pedir para o seu prefeito, me dá uma pessoa que eu quero fazer voluntariamente o jardim de baixo, o jardim de cima, mas primeiro retirar as pragas. Mas até hoje não me deu resposta. Me dá uma pessoa para mim cuidar daquela horta comunitária, lá em cima fazer verdura para as creches, para isso, para aquilo, até hoje não tem resposta. Agora vamos ver se ele dá a resposta nesse outro pedaço aí para fazer uma hortinha aí, mas não tenho certeza que não vai dar. E é isso aí. Então você quer fazer as coisas. Às vezes diz, santo da casa não faz milagre. Às vezes a culpa não é do santo, mas sim do dono da casa, que não deixa o santo fazer milagre. Então, é doído pra gente. E a gente sai na rua, é só crítica em cima do vereador. Vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo, vocês não vejam isso, vocês não vejam aquilo. Eu falo, a gente vê. O negócio meu é legislizar. Fazer o pedido e levar para o seu prefeito executar. Se ele não executa, eu não posso fazer nada. Então, o vereador é sempre malhado mesmo. Então, é isso aí. É duro ser vereador, viu, gente? É duro ser vereador. Um abraço e obrigado a todos. Mais algum vereador? Vou fazer o uso. Ô, João, um minutinho só. Eu esqueci de informar, ó, se vocês deram uma passada aqui na Casa da Agricultura, tem à frente ali, já tem um pé de colonial que está desse tamanho. Agora, num outro pedacinho ali, eu tinha uma plantaçãozinha ali, tinha grama, tem 20 pés de coloniões, não é um só não. Dá uma passadinha ali, ó. Para lá da Casa da Agricultura, aquele terreninho lá que pertence à agricultura também. Veja lá a altura dos pés de coloniões que tem lá. Eu acho que, se não foi na sessão passada, acho que na outra sessão, então, porque como ela está semanal, ela está rápido, que o vereador Dan, ele fez um requerimento sobre as motocicletas. Foi na passada, Dan? Da periculosidade, da gratificação dos meninos da prefeitura lá de buscar o pendrive lá do... Foi na passada ou na outra? Na retrasada. A gente acho que não deve ter chego a resposta, né? Mas estudando a lei, isso não é eu. Plano de carreira da Prefeitura Municipal. E o que eu falo, assim, perfeito o requerimento do vereador. Tem mesmo que pedir o esclarecimento. Mas o que nós vamos ter que tomar cuidado a partir de agora é com denúncias que chegam para nós, às vezes de maneira mentirosa. Porque às vezes elas induzem, né, o vereador, só cortando a explicação para o Dan, já vou fazer em plenário, que o Toninho falou sempre que, viu,
nós temos uma reclamação, nós podemos ir junto amanhã na Escola Conceição, onde quer que a minha filha estuda, está uma avalanche no meu celular de reclamação de pé, mão e boca. Pé, mão e boca e fotos de crianças afetadas. E porque ainda não tomaram a decisão de se tomar, se a comissão quiser, eu vou junto, outros vereadores, eu acho assim, ou vamos gravar um vídeo e falar para que as mães não mandem as crianças, até que eles tomem uma decisão do que eles vão fazer. Até que nós não tínhamos conhecimento, chega para mim hoje, não sei se chegou para mais algum vereador. Chega e chega muito. Então vamos cuidar, porque são crianças. Então, porque daqui a pouco essa denúncia vai estar aí na ouvidoria. Como eu falo, quando chega essa denúncia e o DAN faz o requerimento e faz de maneira correta, chega para nós que o servidor, ele vai buscar o fechamento do ponto. Uma vez por mês, não era isso? Uma vez por mês, ele vai buscar o fechamento do ponto lá para ser feito o pagamento. Mentira, Dá. Mentira. Mentira. Esses caras que fazem esse trabalho, primeiro, eles estão amparados pela lei, no artigo 51. O adicional de periculosidade será devido ao servidor que exercer funções que, por sua natureza ou métodos, impliquem em risco acentuado em virtude de exposição permanente ao trabalhador. Ela não é permanente, mas ela é diária. Por quê? Porque se nós tivermos um problema no computador lá da Maristela, são esses profissionais que pegam a moto, vão lá e vai resolver. Estou com um problema na creche. É esses profissionais que montam, vão lá, às vezes saem 4, 5 vezes por dia. Vai ter dia que às vezes não sai nenhum, tem dia que não sai nenhum. Mas a informação que chega para nós, que era mensalmente mentirosa. Não é assim que acontece. Eu procurei saber, procurei conversar com os servidores e a gente, é o que eu falo, o que está errado, o que está certo, está certo. O que fala a lei? Parágrafo, são também considerados perigosas atividades de trabalhador em motocicleta. Vamos nessa última. Quem trabalha de moto tem direito ao adicional de periculosidade em 2026, entenda a portaria 2021/2025. Se você utiliza motocicleta para exercer suas atividades profissionais, saiba que o direito adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base, eles recebem 30% do salário, passou por atualizações com a portaria 2021-25. O benefício é garantido para que se exponha aos riscos de trânsito em vias públicas de forma habitual, que é o que eles fazem, sair todo dia para ir em unidade de saúde, para ir em unidades escolares, em creche, buscar o fechamento de ponto. A legislação brasileira sempre buscou proteger o trabalhador que se expõe a riscos acentuados. Com a nova regulamentação, o foco principal é a natureza da atividade. Se o deslocamento em motocicleta faz parte da execução, ela não precisa ser só esse serviço, e sim fazer parte da execução do serviço, e não apenas um meio de transporte, de ir e vir de casa ao trabalho, é obrigatório, sim, o pagamento da periculosidade. Então, novamente eu falo, parabéns pelo requerimento, mas às vezes a informação ela chega mentirosa para nós através de ouvidoria de educação ou qualquer outra ouvidoria, qualquer setor. Eu acho que hoje, às vezes, mais fácil, porque vamos perguntar, não é? Vou perguntar qual é o seu deslocamento, o que permite, o que não permite, entendeu? Só para deixar claro que esses caras aqui, eles não fazem o trabalho só que foi citado na ouvidoria. Porque quando eles citam, a gente assusta. O cara vai uma vez por mês e, pera lá, aí não dá, né, para aceitar. E aí, mas a verdade não é essa.
Nada mais havendo a tratar, dou como encerrados os trabalhos desta tarde, comunicando que a próxima sessão será realizada em 30/3/2026, às 19h30. Boa tarde a todos.